Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso curso Protagon Mechas e Cor, um curso que nós vamos falar bastante sobre colorimetria. Eu quero que quando você pensar em colorimetria, acenda aí a luz da sua mente para você começar a enxergar cores. Nós vamos começar a falar desde o princípio até a parte mais difícil, que é a parte de tonalização, coloração, cobertura de brancos, descoloração, fundo de clareamento, que são várias dúvidas que nós temos aí no dia a dia, quando a gente está trabalhando aí, aplicando os nossos métodos e os nossos conhecimentos. Toda vez que a gente vai fazer uma coloração, a gente vai fazer uma mechas, balaiagem, tenho certeza que surge aí alguma dúvida de como neutralizar uma cor, de como cobrir 100% o cabelo branco e não revelar fundo de clareamento. Quando a gente vai descolorir um cabelo, por exemplo, para fazer mechas, que altura de tom que tem que chegar para poder fazer, por exemplo, um cabelo platinado, um cabelo dourado, um loiro, né, claríssimo dourado, um moreno iluminada. Eu sei que existem muitas dúvidas e como tonalizar esses cabelos, entendeu? O fundo de clareamento. Então tudo isso depende da colorimetria, depende desse conhecimento. E essa aula, essa nossa primeira aula, nós vamos começar falando desde o princípio da colorimetria. Meu nome é Marco Aurélio, sou cabeleireiro há 24 anos e atuo hoje na área de colorimetria, sou colorista e também mechas. E nesse curso você vai aprender tanto a parte teórica quanto a parte prática. Quero mostrar para você cabelos reais, cabelos que você faz aí no seu salão no dia a dia. O resultado que eu consigo alcançar aqui no salão, eu vou estar aqui mostrando para você o passo a passo de vários trabalhos nossos, aplicando a técnica que, se você aprender, eu tenho certeza que você vai sempre conseguir entregar para a sua cliente o resultado que ela deseja. Aqui, para iniciar, nós vamos começar falando sobre as cores primárias. Cores primárias são três cores, né? O azul, o amarelo e o vermelho são cores puras e únicas. A junção dessas três cores primárias, sempre que você misturar em partes iguais, as três cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo, sempre vai formar o marrom. O marrom é uma cor neutra e é a partir desse princípio que a gente começa a entender como neutralizar um cabelo e também neutralizar uma cor, ok? Quando você pega em partes iguais duas cores primárias e misturam, ela vai formar uma cor secundária. Por exemplo, se você mistura o azul e o vermelho, você vai ter uma cor roxa. Se você mistura em partes iguais o azul e o amarelo, você vai ter uma cor verde. Se você mistura o vermelho e o amarelo, você vai ter uma cor laranja. E essas três cores que a gente consegue criar com as cores primárias são chamadas de cores secundárias. Quando você tem a junção de duas cores primárias, você forma uma cor secundária. O azul e o vermelho, nós formamos o roxo. O que nós precisamos para poder neutralizar uma cor roxa? Se nós sabemos que nessa cor roxa nós temos duas cores primárias, falta uma para poder neutralizar essa cor roxa. Qual cor que falta? O amarelo. Então a cor que você quer neutralizar sempre vai estar ao contrário aqui na estrela. Essa estrela é chamada de estrela de Oswald ou círculo cromático. Aqui nós temos, por exemplo, uma cor primária que é o vermelho. Eu quero neutralizar o vermelho. Sabemos que para neutralizar o vermelho nós precisamos do amarelo e do azul. Mas, hoje em dia, nas colorações, nós temos já o verde. Se você misturar o azul e o amarelo em partes iguais, nós vamos ter a cor verde. E nós sabemos que para poder neutralizar o vermelho, nós precisamos de uma cor verde. E vice-versa. Então, toda vez que você pensar em neutralizar um cabelo, se o cabelo está com uma nuance avermelhada, com uma nuance amarelada, uma nuance laranja, você tem que
recorrer à colorimetria. Então, a gente sempre tem que recorrer e voltar às cores primárias. Então é isso, gente. Já sabemos que a união de duas cores primárias forma uma cor secundária, né? Em qual momento nós vamos usar as cores primárias e as cores secundárias? Em todo momento. Na colorimetria você vai usar isso em todo momento. Toda vez que você pensar em fazer uma neutralização, quando você pensar em fazer uma tonalização, uma cobertura de brancos, você vai pensar o tempo todo nessas cores primárias e secundárias. Quando a gente fala sobre colorimetria no cabelo, nós estamos falando sobre formação de cor, sobre criação de cor. Então, nós estamos falando sobre neutralização, tonalização e descoloração. As cores, elas são separadas em cores frias e cores quentes. E sempre quando eu quero neutralizar uma cor fria, eu vou neutralizar com uma cor quente. Se eu quero neutralizar uma cor quente, eu vou usar uma cor fria para neutralizar. Aqui, se você dividir essa estrela de Oswald no meio, tudo que fica acima, né, dessa divisão são cores frias. E tudo que está aqui abaixo dessa divisão são cores quentes. Então, o roxo, o azul e o verde são cores frias. O vermelho, o laranja e o amarelo são cores quentes. Então, se você quer, por exemplo, neutralizar um laranja, nós sabemos que o laranja é uma cor quente e ele é uma mistura do vermelho com o amarelo. Então, nós temos aqui no laranja, nós temos duas cores já primárias. Para poder neutralizar essa cor laranja, que já tem duas cores primárias, nós precisamos de mais uma cor primária, que é qual cor? O azul. Então, o que neutraliza o laranja é o azul. Se você pensa em neutralizar uma cor fria igual o verde, por exemplo, nós sabemos que o verde já tem duas cores, é a mistura em partes iguais, de azul e amarelo. Então, o que neutraliza o verde? O vermelho. Se você for usar essa lógica, sempre que você olhar para a estrela de Oswald, você consegue tirar suas dúvidas. Então, o importante é o seguinte, isso aqui você tem que entender, você tem que decorar desde o início, entender, saber como que funciona, para você compreender como que você vai trabalhar e usar isso no seu dia a dia. Né? No dia a dia, nós precisamos muito entender a estrela de Oswald, entender sobre as cores, entender sobre neutralização, entender cores frias e cores quentes, porque a gente usa o tempo todo. Toda vez que eu vou fazer mechas, eu uso isso no cabelo. Toda vez que eu vou fazer uma cobertura de branco, eu também trabalho sobre colorimetria. Cobertura de branco também, nós vamos ter aqui uma aula que nós vamos falar só sobre isso, só sobre cobertura de branco, quero explicar, aprofundar um pouco mais isso para vocês. Mas, por exemplo, cobertura de branco. Se uma cliente chega no meu salão para poder fazer uma coloração com a cor castanho claro, por exemplo. Castanho claro nós sabemos que é uma numeração 5. Se a cliente vai pintar o cabelo com a numeração 5, a cor natural do cabelo dela é castanho claro, nós vamos usar uma coloração para poder tingir os brancos dela, que está misturado com a cor natural, um castanho claro. Se você usa o castanho claro para cobrir o cabelo branco de uma cliente que tem uma cor natural castanho claro, quando você tinge esse cabelo e você usa só uma coloração base, por exemplo, um 5, para poder cobrir os brancos dela, vai revelar a cor, que é o fundo de clareamento, que é vermelho, porque um castanho claro, ele tem um fundo de clareamento avermelhado. Quando a cliente reclama para você, sempre fala, toda vez que eu vou no salão, que eu vou tingir o meu cabelo, ele geralmente fica avermelhado, ele puxa para o vermelho. É por isso, porque a pessoa simplesmente coloca uma base, pinta o cabelo com uma base e não neutraliza. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai fazer um retoque de raiz de uma cliente. Se ela tem um cabelo com a cor natural 5 e ela quer pintar os brancos, você tem que pensar que vai revelar o fundo de clareamento do cabelo natural da cliente. Então, você precisa já pensar na neutralização. Então, você tem que pensar em colocar o 5, que é a cor base, mais o verde. Entendeu? Então aqui é o princípio das cores. Se você entender isso, você vai com certeza ter mais resultados no seu dia a dia e trabalhar com muito mais segurança.
Essa foi a nossa primeira aula. Sempre que eu terminar uma aula, eu quero deixar uma reflexão, falar um pouquinho com você sobre isso. Porque eu, quando comecei nessa profissão, eu tive que passar por muitas etapas e descobrir sozinho, ir atrás de muitos estudos para poder eu me desenvolver e conseguir ter um resultado melhor, entregar um resultado melhor e também crescer como profissional. Então, eu quero que vocês entendam que se vocês não começar a investir em vocês, não começar a estudar de verdade, a entender, vocês nunca vão sair do estágio que vocês estão. Para a gente poder conseguir resultados melhores na nossa vida, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos entender que depende só da gente, não depende de outras pessoas. Ninguém vai poder estudar por você, ninguém vai poder ler e entender por você. É você que precisa entender isso aqui que nós estamos estudando, é você que precisa dominar a colorimetria se você realmente quer continuar como profissional da beleza, para poder entregar um resultado melhor. Porque todos nós temos condições. Você tem, você é um ser pensante, então eu tenho certeza quando você vai entregar o resultado para a sua cliente, fazer algum trabalho e no processo você tem alguma dúvida, você sabe que o que te falta é conhecimento. E a falta do conhecimento faz com que a gente estabilize, que a gente não cresça. Sempre pensa no futuro, pensando onde você quer estar, qual a pessoa que você quer ser. E para você ser aquela pessoa, o que você precisa fazer? Qual o caminho que você tem que percorrer? O que você precisa para poder chegar a ser a pessoa que você admira, que você deseja ser? Com certeza, você, pensando nessa pergunta, você vai saber o que você precisa fazer para você chegar aonde você quer estar daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Então pense nisso. Eu deixo aqui essa reflexão para você. Quem é a pessoa que você deseja ser daqui 5 anos? E o que você precisa fazer para poder ser essa pessoa?